Vamos lá, né? Nossa prova de número 8 agora, oitava prova. Vamos lá, 2008 ainda. Na prova nossa prova aqui agora, está observando Tribunal de Justiça, claro, do Mato Grosso, né? Estado do Mato Grosso, pessoal estudando aí mais uma vez no judiciário, entrando com tudo, com gosto de gás. O TJ de Pernambuco também aí bombando, vindo aí, já estamos perto da prova e ó, claro, vamos lá, né? Ficar de olho nisso aí. Bom, nessa prova, um texto de Carlos Heitor Coni, um texto interessante, ele é bem conhecido, né? Publica sempre na Folha de São Paulo, é articulista, e está bem interessante aí no artigo de opinião que ele coloca sobre província e metrópole, uma reflexão sobre essa história aí do bicentenário do Rio de Janeiro, a vinda da família real para cá, a comemoração de muitos, a crítica de outros, a vinda da corte e por aí vai. Vamos dar uma olhada então no que eles exploraram do texto aí em relação à vinda da família portuguesa para o Brasil. Vamos lá, acompanhe aí. Bom, ele coloca aí Tribunal de Justiça do Mato Grosso, beleza, analista judiciário, claro, nossa velha provinha, 70 questões, olha só agora, né? E mais um tema para a redação, o pessoal aí coçou a cabeça, hein? Realmente, sem falar na redação, vamos lá. Bom, o texto que nós acabamos de ler, tá aí província e metrópole, vou dar uma ampliada aqui para melhorar, claramente, né? Aqui, beleza, e vamos à primeira questão. Vamos lá. Bom, você já leu o texto, então é só examinar agora, vamos lá. De acordo com o autor, a vinda da corte portuguesa ao Brasil foi um recuo estratégico que infligiu uma derrota a Napoleão. Olha só, tá vendo aqui? Sabe o que é isso aqui? Parônimo, tá vendo? É um parônimo, gente. Se isso aqui é um parônimo, claro, logicamente aí, você tem nesse contexto aqui o infligir, aplicar pena, penalizar, percebeu? Fazer cumprir a lei. Então, um recuo estratégico que infligiu uma derrota, e infligir é penalizar, percebeu? Fazer pagar. Diferente de infringir, lembra? Infringir, com R, N. Infringir significa violar, desrespeitar, não é isso? Então você tem que infringir uma derrota a Napoleão. Nesse caso, logicamente aí, óbvio, né? Resposta certa, letra A. Olha só, fácil demais. Mas por que um recuo estratégico? Lógico que o Império Português estava ciente da ameaça, veio para cá estrategicamente para poder avançar, né? Sobretudo na questão do comércio inglês, a parceria com a Inglaterra. A gente sabe que Napoleão esperava conquistar, mas na verdade não conseguiu submeter o Império Português ao seu jugo, né? Certo? Vamos lá. Representa um fato restrito à história da cidade do Rio de Janeiro? Não. A vinda da corte portuguesa seguramente não foi restrito a isso, né? Porque ele está colocando aí, não, mas é a história da cidade do Rio. Da cidade do Rio não, gente, é a história do Brasil como um todo. E claro, houve outras representações, né, também aí. Impediu que as tropas napoleônicas ocupassem o território português. Gente, ó, o território português lá foi ocupado de todo jeito. Agora, o reino, o Império de Portugal, né, a corte portuguesa não deixou de existir. Submetida, vamos dizer assim, ou submissa ao jugo napoleônico. Isso aí certamente não aconteceu. Houve uma transferência aí da sede da corte. Fez com que Portugal se tornasse a monarquia mais poderosa da Europa. A mais poderosa não, né? Pelo menos o Brasil, que passou a ser Reino Unido a Portugal, virou reino, seguramente, né? Teve um pouco mais de prestígio nesse contexto aí, um pouco mais de privilégio, né? Portugal não foi a monarquia mais poderosa, pelo contrário, era a França, que dominava a Europa continental, e a Inglaterra, que era a Europa insular, né? Pelo menos a ilha. Não foi reconhecida pelo Congresso de Viena, diferente das demais monarquias. O Congresso de Viena foi depois, né, gente? A partilha pós-Napoleão e tal, aquela coisa toda, né? Nada a ver, tá? Questão 1, portanto, resposta certa, letra A, recuo estratégico na visão do autor, ok? De acordo com o autor, é importante isso, hein? É a visão do autor. Vamos lá. Com o termo provincianismo, vamos lá, olha só. Com o termo provincianismo, ao final do texto, o comportamento dos intelectuais que vem criticando o Rio é descrito como? Gente, veja só, ele fala em provincianismo, logicamente, ele já coloca desde o título isso, né? Província e metrópole, está colocando isso. Aí depois dessa questão do provincianismo, ele coloca no último parágrafo, lembra? Lembra que ele fez isso? Vamos dar uma olhada lá? Ó, no último parágrafo do texto, veja, está aqui. Em muitos sentidos, o Brasil só começou a existir e tal. Criticar o Rio, está comemorando, é a expressão de um provincianismo até certo ponto estúpido. Olha a crítica. Percebeu? Então, o provincianismo aí, seguramente o grito às margens não é um fato paulista. Então ele começa a colocar, pô, será que o fato de o grito do Ipiranga ter ocorrido em São Paulo torna São Paulo a especialidade do país inteiro, essa coisa toda? Que história é essa?
Ele está criticando isso, né? Pelo menos aqueles que de uma forma ou de outra defendem essa visão aí, tá? Deixa eu marcar de novo aqui, beleza, appellation, tranquilo. Então, ó, a expressão de provincianismo até certo ponto estúpido. Pessoal, aí ele coloca como alternativas aqui, ó. Tradicionalista, ilustrado. Não, não é tradicionalista. Nesse contexto, não. Não é? Ilustrado. Não. Tradicionalista ilustrado? Seguramente não. Retrógrado e sectário. Essa é a resposta certa. Tá, mas por que isso aqui? Retrógrado, gente, é aquela coisa de retrocesso, né? Ultrapassado. Extremamente antiquado, arcaico, né? Ultrapassada. Retrógrado, que vai para trás, que anda para trás. Sectário é segregacionista. É aquele que separa, que divide as coisas, que separa. Né? Não, norte para um lado, sudeste para o outro, nordestino é tudo ruim e tal, o sudeste é tudo pedante. Sectário é de segregação, entendeu? De discriminação. Então, quando ele fala um provincianismo, não, porque não é a descoberta do Rio de Janeiro, não é a família para lá. O que ele quis colocar de uma forma ou de outra é essa crítica exatamente em relação a isso, né? Nesse contexto aí de separação, né? De coisa assim extremamente, vamos dizer assim, lastimável, né? Porque se o Brasil foi descoberto de uma forma geral, eu vou dizer o quê? Que a Bahia foi o primeiro ponto, então a Bahia é melhor que todo mundo, aquelas bobagens todas que a gente já sabe, né? Cauto, elitista, proselitista, até proselitista ele colocou aqui, diga aqui. Prosélito está associado à religião, né? Nada a ver, tá estranho, insólito, ok. Questão 2, portanto, resposta certa, letra B de bola. Vamos lá. Próxima questão agora, né? Olha aí. Vamos lá, questão 3. Observe as frases, vamos lá. Os Braganças continuaram no trono, apesar do vendaval que varreu a Europa. Apesar de, você sabe, né? Conjunção subordinativa concessiva, né? O grito às margens praças de Ipiranga não é um fator paulista. Beleza. Considerando as figuras de linguagem, é correto afirmar que... Pessoal, lembra? Figuras de linguagem? O uso figurado de qualquer linguagem é o uso conotativo. Quando a gente fala em conotação, é o uso da linguagem no sentido figurado e não no sentido real. Aquela história de metáfora, metonímia, catacrese, lembra? Aquelas figuras de linguagem? Então ele está dizendo, no que diz respeito à figura de linguagem, sobretudo a metáfora, que é a mãe das figuras de linguagem, né? Por isso que as pessoas muitas vezes usam a linguagem metafórica, metafórica no sentido de conotativa. Conotativo, linguagem figurada, claro. Percebeu? Então, conotação, linguagem metafórica, força de expressão, maneira de dizer. Então, ó, se ligue nas figuras de linguagem aí. Vamos lá, acompanha aí. Olha só. No 3 ele coloca. Os Braganças continuaram no trono, apesar do vendaval que varreu a Europa. Ele diz, ó. Braganças serve de pleonasmo para a família real portuguesa. Gente, pleonasmo para a figura real, seguramente não, né? Quando ele falou os Braganças, de uma forma ou de outra, você tem uma expressão que representa toda a família real. Então, os Braganças, os Silva, né, os Correias e por aí vai, eu tenho um termo que representa toda a família aí. Deu para entender? Então não tem nada de pleonasmo. Pleonasmo, pessoal, de uma forma ou de outra, é a repetição desnecessária, percebeu? É a redundância. É aquela história de ver com os olhos, comer com a boca, subir para cima, entrar para dentro, percebeu? Então nada de pleonasmo aqui nos Braganças de forma alguma, tá certo? Os Braganças aí é uma forma de pegar o sobrenome pela família, tá? Uma relação aí de contiguidade semântica. B. O trono, olha só, tá aqui. Trono está empregado como prosopopeia para se referir a Portugal. Veja a frase. Os Braganças continuam no trono. Trono aqui, de uma forma ou de outra, é uma palavra que simbolicamente representa poder. Então estar no trono não é só estar sentado no trono, mas estar à frente de um local que representa todo o poder e o comando do país. Aí é uma metonímia, né? Mais uma vez a parte pelo todo aí representando. Prosopopeia é quando você atribui características animadas a seres inanimados. Por exemplo, né, as paredes têm ouvido, mato tem olho, as árvores olhavam as crianças na rua. A árvore não olha, né? Certo? Então, quando você atribui características animadas a seres inanimados. Trono aí é parte todo, nesse caso aí você tem uma relação metonímica, né? Continuar no trono. É uma relação semelhante àquela história. Nas horas de folga, ouvia Mozart. Eu não estou ouvindo Mozart, mas a música de Mozart, a obra de Mozart, percebeu?
parte pelo todo, o autor pela obra. Nesse caso aí, a palavra trono, representando o trono pelo poder absoluto, pelo reinado como um todo. Percebeu? Relação de parte toda, relação metonímica e não prosopopeica. Aí. Vamos lá, continuando. Vamos lá. Na letra C ele coloca aí, né? Vendaval é usado como metáfora para Napoleão e seus exércitos. Pessoal, a questão da metáfora que ele está colocando aí, né? Escaparam da metáfora, veja o que ele está colocando. Grito às margens, as brancas continuam, apesar do vendaval que varreu a Europa. Vendaval, uma expressão metafórica para representar Napoleão e os exércitos. Sim, uma expressão metafórica, né? Ele varreu a Europa como se fosse um vendaval, ou seja, chegando e destruindo tudo por onde passava. Entendeu aí? Então a referência realmente é metafórica, tá? Não houve nenhum exagero nesse contexto aí, pelo menos em relação a isso. Belezinha? Tranquilo? Grito. Alude por meio de antítese à proclamação da independência. Gente, o grito às margens Plácido de Ipiranga, mais uma vez uma referência de extensão semântica, né? O grito seria o grito de independência, a libertação do Brasil do jugo português. Percebeu? Então a expressão o grito não foi um simples grito, é o grito dado por Dom Pedro I, que desencadeou a independência do Brasil. Então ele diz, por meio de antítese, não é antítese não, foi uma questão metonímica de novo. O grito, claro, representando todo o processo de independência e tal, de mobilização para separação do Brasil de Portugal. O grito alude por meio de antítese, não, metonímico. Plácidas constitui ao mesmo tempo elipse e eufemismo ao se referir a rio. Pessoal, as margens plácidas do Ipiranga. Plácida é um adjetivo. Então ele diz que elipse. Elipse, gente, é quando você esconde um termo, geralmente um verbo, tá? Quando ele fala na elipse, é só lembrar, elipse, eclipse. É quando você esconde um termo, geralmente um verbo. Se eu disser assim, na sala, 3 ou 4 pessoas. Quando eu digo na sala 3 ou 4 pessoas, havia 3 ou 4 pessoas. Existiam 3 ou 4 pessoas. Então, percebeu? Na sala, vírgula. Ok. Aí ele, chegamos cedo. Quem chegou? Nós chegamos. Entendeu aí? Então, nesse contexto aí, o nós, claro, representa um elipse, né? Um sujeito elíptico. Por isso aquela história, sujeito elíptico, né? Porque ele sofreu elipse. É a omissão de um termo. Certo? Beleza? Vamos continuar. Então, nesse caso aqui, plácidas não tem nada de elipse. E eufemismo, né? Nesse contexto aqui, as margens plácidas, calmas, suaves, serenas, tranquilas. Eufemismo é quando você suaviza uma ideia. Percebeu? Quando você retira o exagero de alguma coisa. Né? Ele não foi muito feliz nos exames finais, não conseguiu passar de ano. Uma linguagem eufêmica. Não, mas é um cara bom, legal. Percebeu? Então, no eufemismo é quando você suaviza uma mensagem. O político foi acusado de improbidade administrativa. Diga aí. O cara ser acusado de improbidade. A imprensa é super eufêmica, né? Não, porque ele foi acusado de improbidade administrativa. Em vez de dizer que o cara roubou, pegou dinheiro, embolsou, pilantrou. Eles são eufêmicos, né? Acusado de improbidade administrativa. Impressionante isso, né? Vamos fazer o quê? Na hora de ocultar os podres dos outros, a imprensa faz isso às vezes. Né? Vamos lá, continuando. Olha só. Então, não tem nada de eufemismo, não tem nada de elipse, nada a ver nessa questão das margens plácidas de Ipiranga, percebeu? Então, nada em relação a isso aí de jeito nenhum. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Questão 3, resposta certa, letra C de casa. Vamos lá, seguindo aí. Releia o primeiro parágrafo transcrito a seguir para responder as questões de número 4 e 5. Bora lá. Gente, olha só. Ao estabelecer a coesão no início do parágrafo, a preposição por introduz com relação à oração anterior a ideia de que, veja, processos de coesão, nesse caso aqui processo coesivo, né, sequencial, processo de coesão sequencial, que é isso? É o uso de conjunções, né, estabelecendo conexões oracionais, sequências, né, de discurso, para que você forme uma estrutura. Ó. Um historiador nordestino continua criticando o Rio por dar destaque às comemorações, por dar destaque, a oração reduzida aqui, porque deu destaque às comemorações, percebeu? Por uma vez que esse por aqui, gente, tem valor de causa, valor causal. Então, veja que ele está dizendo aqui a causa da crítica. Pode ver, ó.
Continua criticando o Rio por dar destaque às comemorações do bicentenário da chegada da corte. Está criticando o Rio porque ele, o Rio, deu destaque por estar dando destaque às comemorações. Por causa disso. Está criticando o Rio por causa disso. Hipótese, não. Concessão, apesar de, etc. Conformidade, não tem nada a ver. Questão 4, portanto, a resposta certa derivada. Foi fácil, né? Aí é só substituir pelo porquê e a partir daí já partir para o abraço. É isso aí. Próxima aula a gente continua. Até lá.